Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Só for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, só for pra te adorar, para que eu nasci. Só for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Com essa abençoada participação do grupo de louvor do Corpo do Bosque, nós damos as boas-vindas a todos vocês que se unem neste momento para assistirem a reunião de santidade do Corpo do Bosque deste domingo. Este louvor, este coro, foi a participação que o nosso grupo do Corpo do Bosque teve no louvorzão divisional online, que foi realizado no último sábado, ou no sábado retrasado, na realidade. E foi muito bom podermos participar, mesmo que online, com os jovens da divisão e também de corpos de outras divisões do território naquela ocasião. E agora nós vamos seguir com a nossa reunião e vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre nós e sobre esse tempo que passarmos juntos. Senhor, obrigada por esta manhã, por este dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos cultuando, louvando, adorando o Teu nome e também recebendo o alimento que o Senhor tem para nos dar através da Tua palavra e também das letras das músicas, das participações que haverá na reunião, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós estejamos atentos à Tua voz
e que o Senhor também receba o nosso louvor e a nossa adoração, que vem do fundo do nosso coração, que chegue a Ti como aroma suave. Mesmo, Pai, que estando separados fisicamente, mas que em comunhão, em espírito, nós possamos prestar a Ti o culto que Te é devido. Essa é a nossa oração, com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora louvar juntos ao Senhor com um coro que será projetado no YouTube, e a Anaí fez a gentileza de incluir a letra para que todos possam cantar. E mais uma vez, obrigada, Anaí, por todos os domingos você estar dando esta linda colaboração, preparando as nossas reuniões. E é um coro um tanto antigo, basta dizer que é do meu tempo de adolescente, vocês já vão saber que é antigo mesmo. E é um dos belos cânticos, coros escritos pelo Guilherme Kerr, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Vamos cantar juntos. Se você conhece, cante, louve ao Senhor. Se você não conhece, seja abençoado com as imagens lindas e com a letra inspiradora neste momento. E que Deus nos abençoe ao louvarmos ao Senhor dessa forma. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus,
Nós temos agora a alegria de sermos abençoados com um testemunho internacional, olha só. É uma pessoa muito querida nossa, que é brasileira, vamos dizer que ela é brasileira. A Major Joan Burton, que trabalhou entre nós por tantos anos, foi soldada do Corpo do Bosque e agora está de volta na sua pátria, o Reino Unido, trabalhando no quartel internacional. Mais uma amiga, uma serva do Senhor, querida de todos nós, e ela aceitou muito prontamente o convite para trazer o seu testemunho para nós nesta manhã. Então, obrigada, Major Joan, obrigada pelo seu testemunho e pela bênção que certamente você será para todos nós ao ouvirmos as suas palavras. Que Deus a abençoe. Bom dia, é muito bom poder falar com vocês. A Coronel Verônica pediu para eu compartilhar meu testemunho com vocês. Meu testemunho sempre é da fidelidade de Deus na minha vida. Eu cheguei no Brasil em 1988 e cheguei para somar, para ajudar, para poder fazer aquilo que Deus quisesse, para ajudar a missão do Exército Austral no Brasil. Passei 28 anos muito feliz fazendo esse trabalho. Claro, houve momentos difíceis, houve desafios, alegrias, tristezas, a vida é assim mesmo. Mas, somando tudo, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom estar no Brasil, foi muito bom servir a Deus nessa capacidade. Agora tudo mudou. Estou de volta na Inglaterra, estou um ano e pouco da aposentadoria. Eu estou trabalhando no QGI, num departamento que está tentando implementar um sistema financeiro em países através do mundo que não tem um sistema que é adequado para relatórios e esse tipo de coisa. Então, é uma vida diferente para mim, mas também estou gostando. Estou me sentindo realizada naquilo que eu faço. Quando eu vim para o Brasil, não vim para ser missionária. Essa palavra era muito estranha. Mas vim para servir, vim para estar junto, vim para responder a um chamado de Deus. Porque, no certo sentido, gente, todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão em nossa vida. Temos que compartilhar o amor de Deus, temos que falar de Jesus Cristo. Não somente da plataforma, da reunião, não somente encontros grandes, nem somente no Facebook, os recursos que nós temos hoje, mas em nosso dia a dia, com o nosso vizinho, com o nosso parente, nossos amigos, as pessoas com as quais nós nos encontramos todos os dias da nossa vida. Se nós não fizermos isso, não somos discípulos de Jesus. Porque Jesus fez isso na vida dele. Os discípulos fizeram isso. Andando, compartilhando, indo nas casas dos outros. Este ano o mundo está muito diferente. Essa pandemia, esse Covid-19, tem trazido muitas diferenças à nossa vida. Por exemplo, aqui eu não assisti a uma reunião no Salão do Exército desde março. Porque não podia. Meu corpo ainda não abriu porque o salão não está adequado para as restrições. Somos limitados a cultos online. Todo mundo está se acostumando a fazer as coisas diferente. Nossa vida é muito diferente. Há muita tristeza. Muita gente tem perdido amigos, parentes para esse vírus terrível. Eu oro para vocês no Brasil, porque eu sei que a situação lá não está nada bom. Então, gente, é muito bom poder compartilhar, mas a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje é que Deus é fiel. Não importa o que acontece ao nosso redor, Deus é fiel. E eu prometo continuar orando para vocês. Meu abraço, assim, porque de perto não podemos, nem devemos. Aí, eu oro que você tenha uma boa reunião hoje e que a campanha de missões seja um sucesso, apesar das circunstâncias. Deus abençoe vocês. Tchau!
Agradecemos a Major Joana por essa participação. Eu creio que foi uma alegria para todos que a conhecem, que conviveram com ela, a poder ouvir o seu testemunho, a sua experiência nesta manhã. E louvamos a Deus pela vida dessa serva dele e pelo ministério que ela exerceu por tantos anos aqui no Brasil. E pensando em pessoas como a Major Joana, que foram missionários ou missionárias em uma outra terra, nós vamos cantar agora o cântico 412 do nosso cancioneiro, que nos diz: povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois ele, compassivo, não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. E a quarta estrofe diz: disseminai entre as nações e tribos que o nosso Deus é o Deus do eterno amor, que ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. Vamos cantar esse cântico. Agradeço a Major Raquel que está aqui acompanhando com o violão, e você pode também louvar ao Senhor conosco através da letra que vai aparecer na tela. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Ó, contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Não consintais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Haja cuidado que ninguém se perca pelo descuido da ordem que nos deu. Levar a palavra, levar a mensagem, não é só para aqueles que são missionários entre nações e tribos, como diz a próxima estrofe que nós vamos cantar e que eu já li mais cedo, mas é para todos nós que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Essa é a minha, é a sua, é a nossa responsabilidade de fazer as pessoas saberem que existe um Salvador que as ama, que se importa com elas, que perdoa, que salva, que liberta e que oferece uma oportunidade de uma nova vida. Vamos cantar então a quarta e a quinta estrofes, terminando assim este cântico. Disseminai entre as nações e tribos que o nosso Deus é o Deus do eterno amor, que ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador.
E agora a soldada Anaí vai nos fazer a leitura da palavra de Deus, que será a base da mensagem que o Major Nelson vai nos trazer e que se encontra no Salmo 67. Obrigada, soldada Anaí, pela sua ajuda com esta leitura da palavra de Deus. Aleluia! A leitura bíblica de hoje se encontra no Salmo 67 e diz assim: Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade, assim como o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Oremos. Senhor meu Deus, obrigada porque nós somos livres para te adorar. Obrigada, Senhor, porque nós temos os meios para compartilhar a tua palavra com os outros e nós mesmos ouvi-la. Te pedimos, Senhor, pelo mensageiro, que toques o seu coração e os nossos corações para ouvir a palavra que tu tens dado através dele. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! É um prazer e um privilégio para cada um de nós nos reunirmos mais uma vez ao redor da palavra de Deus. O Salmo 67 da leitura de hoje é chamado por muitos de Salmo Missionário. Ele faz parte do contexto de um grupo que inclui Salmo 65, 66, eles mesmos e o 68. E um dos assuntos em comum é o amor que Deus tem, não apenas em relação ao povo do seu pacto, mas em relação a todas as famílias da terra, em relação a todos os povos da terra. Sejam eles o povo do seu pacto, o povo que anda de acordo com o seu desejo, que o ama, que o teme, que o respeita, que o honra, ou sejam aqueles que ainda o desconhecem ou que são rebeldes a ele. O Salmo é uma oração num tempo de colheita. E ele começa lembrando a bênção aarônica, quando diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. E poderíamos dizer assim: marca-nos com a tua graça, nos abençoa e que o teu rosto sorria sobre nós. É um pedido de bênção, é uma oração de bênção. E o versículo 2 já entra em seguida dizendo que não é um objetivo egoísta, mas ele tem uma finalidade que beneficia todas as nações da terra, para que se conheça na terra o teu caminho. Então, é uma oração direta a Deus, o teu caminho. E o crente admite, então, que a sua maneira de viver, aquilo que ele professa com a sua boca a respeito de Deus, aquele que ele aprende, ele transmite, ele ensina a respeito da palavra de Deus, a respeito da pessoa de Deus, de acordo com o que é revelado através das escrituras sagradas. Então, isso deve ser um testemunho que alcance as nações, mas não apenas alcance. A Bíblia diz: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações, e aqui a palavra no original é goim, as nações pagãs, os que não temem a Deus, os que desconhecem a Deus, a tua salvação. Então, o objetivo é que essas nações, através do testemunho do povo de Deus, no caso aqui no Antigo Testamento de Israel, as nações que não temiam a Deus pudessem conhecê-lo e a sua salvação, fazerem parte da sua família também. Os versículos 3 e 5 são a repetição do mesmo coro. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
e para ver como é enfático, repete 2 vezes. E povos aqui não é nações, né? São povos. A palavra é amim no original e indica todas as raças da terra. E quando a gente pesquisa um pouquinho mais, as raças, naquele contexto, significavam aqueles que descendem do mesmo ancestral, aqueles que são das mesmas famílias. Isso nos remete a Abraão, quando Deus diz assim: "Sê tu uma bênção", e também diz sobre Abraão: "Far-te-ei uma bênção, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra", né? Então, essa é uma promessa feita a Abraão, mas que cumpre-se também na sua descendência, seja em Israel, mas também por extensão em nós, os cristãos. Louvem-te os povos. Essa palavra louvar pode significar também reconhecer ou confessar. Isso quer dizer, o objetivo de Deus, da bênção de Deus sobre nós, é que isso sirva de testemunho para aqueles que ainda não creem ou não creem o suficiente para confessá-lo e reconhecê-lo como seu Deus. Alegrem-se e exultem as gentes, os amim, pois governas, pois julgas os povos com equidade. Você pode traduzir assim: pois julgas, pois governas, ou pois colocas todas as coisas em ordem. E o objetivo disso, o resultado, perdão, disso é: alegrem-se e exultem as gentes, né? O nosso Deus é um Deus que alegra o nosso coração. Louvem-te os povos. A terra deu o seu fruto. Aqui, como disse, é um cântico, é um salmo de ação de graças em época de colheita. Então, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. É o reconhecimento da provisão de Deus. Aqui não está dizendo se a colheita foi boa ou se não foi, né? Quando ela é boa, é fácil a gente agradecer a Deus e dizer: nossa, Deus nos abençoa. Quando a colheita não é assim, é difícil, né? O agricultor semeia e cuida do seu campo com fé de que a sua colheita será boa, será excelente. Quando não acontece, é difícil, mas assim mesmo devemos reconhecer que é símbolo da bênção de Deus, é sinal de que Deus está provendo para nós. Eu me lembro que na história da minha família tem uma época em que o tio nosso passou, isso faz muitos anos, muitas décadas atrás, para fazer medicina, e justamente naquele ano a colheita não foi boa. E a família se desculpou com ele, mas ele não pôde estudar e nunca mais teve outra oportunidade. Então há ocasiões que nos frustram. Nós estamos num contexto de pandemia, de pesar, de perdas físicas, perdas de pessoas queridas, perdas materiais, né? Nós estamos num contexto grande de pressão, mas na verdade a gente precisa reconhecer que mesmo dentro desse contexto, Deus é o nosso supridor, Ele é o nosso abençoador. O contexto desses salmos, de 65 a 68, reconhece que o homem carece da própria pessoa de Deus, o homem carece da sua justiça, da justiça de Deus nos relacionamentos com ele mesmo e uns com os outros, né, vertical e horizontal. Reconhece que nós precisamos da sua salvação, nós carecemos de um Salvador, e também que nós precisamos da sua provisão. E quando as outras nações, os outros povos, os incrédulos, os rebeldes para com Deus, olham para a nossa vida, devem perceber que nós somos abençoados e que nós também somos gratos. O objetivo termina aqui no fim do Salmo: abençoe-nos, Deus,
e todos os confins da terra o temerão. O nós sermos abençoados tem como objetivo abençoarmos as outras nações, sermos uma vitrine da bênção de Deus, sermos aqueles que levam não só a mensagem falada, mas vivida, e nós também levamos a mensagem quando eles olham nosso testemunho ao louvarmos a Deus e nos alegrarmos nele, naquilo que ele tem provido para nós. É um salmo missionário, por quê? Porque ele diz que a nossa vida deve conduzir as outras pessoas a Deus. É certo, como eu disse, que nós temos sofrido grandes perdas aqui na pandemia, no nosso contexto. Mas nós estamos lembrando de pessoas que estão vivendo em condições mais precárias que as nossas. Estamos nesse tempo de pandemia fazendo nosso esforço missionário em favor dos nossos irmãos no Mali, lá do Ahmed Salim, né? Aqui está eles estão lá. Como eu disse em um dos devocionais dessa semana, quando alguém se converte lá, ele perde direito ao nome de família, porque a família é expulsa, ele perde a sua moradia, ele é expulso de casa. E se o patrão for da religião anterior dele, ele perde o emprego, ele perde tudo. E nós acabamos, enquanto exército de salvação, recebendo a pessoa e o exército se torna a sua família. São pessoas que perdem tudo por amor a Jesus. Então, nesse tempo difícil, gostaria que, apesar de difícil para nós voltássemos os nossos olhos para aqueles que estão em dificuldades maiores e mais profundas por serem cristãos, e que nós pudéssemos apoiá-los de coração, até com lágrimas, em oração e também com sacrifício, naquilo que nós podemos fazer de maneira prática para enviar apoio prático para eles nesses dias difíceis. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, sim, mas nós precisamos reconhecer que a provisão de Deus não tem faltado. A sua salvação não tem faltado. A sua retidão, a sua justiça não tem faltado. E mais do que tudo, a sua presença tem estado conosco. Isso não tem preço e nós precisamos ser muito gratos e cultivar tal gratidão no nosso coração. Ao mesmo tempo, voltar os nossos olhos para outras famílias da terra, sejam de perto ou de longe, que por um motivo ou outro ainda não servem a Deus. Que eles possam ver na nossa vida, não apenas pessoas gratas, mas possam ver a bênção de Deus sobre nós. E através disso, a nossa vida brilhe para eles, refletindo o brilho da glória de Deus sobre nós. Que nós possamos ser, sim, como Deus prometeu, pescadores de homens. Isso é ação de Deus, mas nós precisamos crer e nos dispor. Que Deus cumpra essa palavra em você e em mim. E que a nossa igreja seja uma igreja missionária, porque não há igreja verdadeira que não seja. Somos aqueles chamados para fora. Esse é o nome eclésia, não é? Igreja, no original, é eclésia. Os que foram chamados para fora. E nós não fomos chamados para fora para gozar dos benefícios de Deus egoisticamente. Fomos chamados para levar as boas novas e para trazer os pecadores a Jesus. Que Deus nos abençoe nessa santa missão e sejamos, então, pescadores de almas. Então, vamos orar e receber a bênção, né? Senhor, nós te agradecemos o privilégio nosso de termos sido chamados pelo Senhor. O Senhor usou alguém no nosso passado para nos anunciar Deus, nos anunciar Jesus e a tua salvação. Pessoas que nos conduziram com amor, com carinho, que andaram conosco em nome de Jesus, de maneira que Deus andou conosco também. Queremos agradecer porque é nosso privilégio andar com pessoas que
são rebeldes contra ti, que são ignorantes de Deus, pessoas que não conhecem ou até não querem conhecer, mas o Senhor tem nos enviado essas pessoas. Algumas pessoas são às vezes agradáveis, estão ansiosas, estão prontas para receber, outras ainda são solo, terreno duro, que não quer saber, que nos maltratam, falam coisas feias, mas ainda assim nós somos enviados a eles. Dá, querido Deus, que nós, como igreja tua, lembremos que somos salvos para salvar, que somos salvos para servir, que somos santificados para salvar. Então dá esse poder para nós. Restaura isso na tua igreja, não apenas enquanto indivíduos, mas também mesmo em tempo de pandemia, como corpo de Cristo, para que nós sejamos, querido Deus, intencionais na missão de lançar as redes, para que no dia certo nós possamos puxar essas redes cheias de pessoas que se dobrem aos pés de Cristo Jesus. Também lembramos dos nossos irmãos, especialmente no Mali, em Burkina Faso, que o Senhor os fortaleça. Nós estamos passando perdas tão grandes aqui, tem sido tão difícil, mas para eles as perdas têm sido tão mais profundas, tão mais amplas. Nós pedimos que eles se firmem na fé, nós pedimos que eles guardem a fé, nós pedimos que eles continuem brilhando como testemunhas diante de outros crentes e diante dos incrédulos também. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, lembrando daqueles que nós amamos tanto e que não te conhecem, para que possam se converter. E lembramos dos inimigos também, para que eles da mesma maneira sejam reconciliados com Deus e conosco também. Nós agora pedimos que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.